Estou fazendo uma série de pequenos vídeos para mostrar as consequências da entrada de capital estrangeiro no nosso país. Isso tem ocorrido já há algum tempo e deve aumentar esse fluxo para o mercado interno caso o governo venha a subir os juros. Vou utilizar nessa apresentação um modelo keynesiano. E ele traz aqui as curvas de equilíbrio do mercado interno e do mercado externo. Ou seja, as curvas de equilíbrio do mercado interno, eles são a IS, que é a curva de equilíbrio do mercado de bens e serviços, a curva LM, que é a curva de equilíbrio do mercado monetário, e a curva BP, que é a curva de equilíbrio do mercado externo, ou seja, balanço de pagamentos. No curso de análise fundamentalista que eu ministro, tem toda uma parte que é de macroeconomia, que eu explico em detalhes como se chega a esse gráfico, que é o gráfico final do modelo do curso. Isso é o gráfico de cima. No gráfico abaixo, nós temos duas escalas, a preço, produto, enquanto o gráfico de cima é R, quer dizer juros, embaixo quer dizer Y, quer dizer produto. Então, no gráfico de baixo, nós temos a oferta de bens e serviços, que é a SS, e nós temos a demanda por bens e serviços, que é a curva DD. Ou seja, a ponto de interseção, ele seria ponto de equilíbrio, que daria o preço no mercado interno. Ou seja, o nível de preços do mercado. Como isso é um vídeo para ficar na internet, eu não estou entrando em muitos detalhes. Então vamos ver o que acontece com o fluxo de capital especulativo entrando no país. Ou seja, por qualquer que seja o motivo, por exemplo, um aumento pequeno da taxa de juros, ele provoca a vinda de dólar para o país. Ou seja, a BP sai do seu ponto de origem, que estava em equilíbrio, e vai para a direita. Ou seja, está entrando mais dólares no país do que está saindo, deslocando a BP para um novo ponto de equilíbrio. Num primeiro momento, ele não altera a economia no mercado interno, ou seja, a oferta de bens e serviços permanece estável, o nível de preços permanece estável. Mas nós passamos agora a ter uma situação de superávit, ou seja, está entrando mais dólar no país do que está saindo. Vou gravar agora um segundo vídeo para explicar como funcionaria numa economia de câmbio fixo. Por exemplo, a China é uma economia de câmbio fixo. O governo determina a taxa de câmbio e ele é a contrapartida da compra e da venda do dólar. Ou seja, se você quiser estar lá dentro do país, quiser comprar dólar, você tem que comprar do governo. Se você quiser vender dólar, você vende para o governo e ele estabelece a taxa com que vai ser negociado. É assim também na Venezuela e foi durante muitos anos no Brasil. E está praticamente voltando, no caso de uma queda do dólar, o governo entra comprando. Ou seja, como é que nós sabemos disso? Sempre que há um incremento das reservas internacionais, isso quer dizer que o governo está intervindo na taxa de câmbio. Se tiver uma diminuição das reservas internacionais, é porque o governo está vendendo. Se tiver um aumento, é porque ele está comprando. Isso nós percebemos claramente no caso brasileiro. Ou seja, a taxa, embora ela não seja fixa, que nem da China, ela é flutuante, mas tem uma flutuação chamada suja. Ou seja, o governo intervém. Para a queda, nós estamos praticamente num sistema de câmbio fixo. Para a alta, nós estamos praticamente num sistema de câmbio flutuante. Se o governo aumentar os juros e os dólares começarem a vir do exterior, porque o nível de risco Brasil é muito baixo e nós pagamos a maior taxa de juros do mundo, então nós teremos o governo intervindo fortemente para evitar a queda da taxa de câmbio, que prejudicaria as nossas exportações, e aí nós poderíamos trabalhar como câmbio fixo. Então, no próximo filme, eu vou mostrar como funciona no câmbio fixo e quais são as consequências para o produto, para os preços e para os juros no país.